Fala investidor, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao canal O Lucro do Saber. Aqui quem fala é o Fábio. Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar num videozinho bem curto, só para te ajudar a compreender a nossa situação de mercado. Falo hoje no meio, vamos dizer assim, no meio para um final de uma pandemia, tá? E no meio de uma guerra, durante uma guerra, que no caso é o conflito entre Ucrânia e Rússia. Perfeito? Nesse dilema, a gente tem ali uma variação grande, a gente tem alta das taxas de juros, a gente tem um mercado por vezes caindo, o mercado por vezes subindo, nós temos as commodities bombando, uma hora bombando, outra hora caindo. O que fazer numa situação dessa? Vou para a renda fixa ou vou para a renda variável? Compro ações ou invisto na renda fixa, tá? Esse vídeo é para ajudar a entender. Não vou falar nada muito técnico, é coisa mais simples para que você possa entender e possa tomar suas decisões de forma correta. Perfeito? Vamos lá então. Uma coisa que a gente tem que entender antes da gente pensar em fazer um investimento hoje, nesse momento, é imaginar o seguinte: como está as taxas de juros? Como está a taxa Selic? Tá? Não vou falar muito sobre Selic Meta, Selic Over e tal. A taxa de juros que a gente vê no jornal lá, a taxa Selic, o Copom, a reunião do Copom definiu que a taxa Selic subiu, como estamos agora, 12,75%, tá? Por cento ao ano. Uma coisa você tem que entender aqui. Quando a renda fixa tende a subir, quando a taxa Selic, vamos falar de taxa Selic, quando essa taxa Selic sobe, geralmente nós temos uma queda no mercado de ações, tá? Eu falo geralmente e não com certeza, tá? Então, normalmente acontece. O porquê disso? Por conta da rentabilidade. As pessoas veem a taxa Selic como está hoje, por exemplo, a 12,75, as pessoas tiram o seu dinheiro da renda variável e investem em renda fixa. Certo? Então, o que acontece? Tem uma diminuição do capital entrando na renda variável. Isso tende que o mercado tenha uma queda, tenha um direcionamento para baixo. Tá? Por outro lado, quando a taxa Selic, quando as taxas de juros, principalmente a taxa Selic, começar a cair, nós temos um retorno na renda variável. Por quê? Quando começa a cair a taxa Selic, os tesouros, principalmente o tesouro direto, que é atrelado à Selic, que ele paga 100% da taxa Selic mais a taxa de referência, ele começa a cair essa taxa Selic, cai lá para 10, 9, 8, 7%, conforme as reuniões do Copom, tá? O pessoal tende a tirar o dinheiro da renda fixa e vir para a renda variável, investir em ações, principalmente quem pensa em longo prazo, tá? Quem trabalha com curto prazo, scalper, day trade, tá? Geralmente continua trabalhando aqui. Geralmente continua trabalhando aqui na renda variável, mesmo que a renda fixa suba, porque aparecem oportunidades. O mercado tende a bater em suportes, tá? Tende a descer em resistências e fazer dá para fazer algumas operações bem interessantes aqui nesse caso, nesse momento que estamos vivendo hoje. É claro, depende muito do rumo que o mercado toma. Perfeito? Então, como que eu vou decidir o que eu vou comprar? Para onde que eu vou? Certo? Muito simples. Você tem que entender a sua situação, a sua realidade. Pense o seguinte: esse dinheiro, eu vou precisar dele agora ou vou precisar dele no futuro? Esse dinheiro que eu tenho em mão para me investir é algo que eu quero deixar guardado ali porque eu posso precisar dele, de forma rápida nos próximos meses? Ou não, tá tranquilo, eu tenho a minha renda aqui, eu vou conseguir manter esse dinheiro realmente só para investir, vou deixar ele lá para o futuro, vou investir pensando no futuro. É o primeiro ponto. Você não pode tirar um dinheiro que você come, que você vai precisar para comprar seu sustento, precisar para uma conta, precisar para alguma coisa daqui a alguns meses, e colocar ele, por exemplo, em renda variável.
Você vai ter uma dificuldade ali, conforme a variação do mercado, você ou vai vender muito barato ou talvez dê sorte venda no preço que tem um lucro ali, certo? Mas na maioria dos casos, em desespero, a pessoa vai e vende, compra por um preço errado, um preço muito precificado, sabe, um preço alto, e depois vende por um preço menor. É aí que começam os lucros, é aí que vem a rebota, a Bolsa de Valores só faz a gente perder dinheiro, a Bolsa de Valores é uma loteria. Não, não é. Você tem que saber pontuar a sua situação, pontuar a sua realidade para que você possa investir de forma correta. Certo? Então, primeiro ponto, vou precisar de dinheiro agora ou vou precisar de dinheiro do futuro? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Certo? Se caso você vá precisar dele agora e não queira deixar na poupança, não queira deixar na conta corrente, seria mais interessante uma renda fixa. Perfeito? Porque vai ter principalmente o Tesouro Direto. Tem outras modalidades, você tem que ficar atento também, porque tem modalidades de investimento de renda fixa que você vai poder fazer o saque desse dinheiro só em 6 meses ou só em um ano, depende muito. O que o pessoal mais está procurando hoje, principalmente para reserva de emergência, é o Tesouro Direto, o tesouro, ou vulgarmente o Tesouro Selic. Ele tem rentabilidade diária, quando você faz o saque dele, você vai pagar o imposto de renda baseado somente no seu lucro, não no dinheiro que você investiu, perfeito? Você investiu R$1.000 e vamos supor que ele te rendeu R$5 num certo período. Quando você for sacar ele, você vai pagar o imposto de renda, você vai pagar as taxas referentes aos R$5 e não aos 1.000. Tranquilo? Então, se você vai precisar dele para agora, o ideal é a renda fixa, principalmente um Tesouro Selic. Tá? Não é recomendação de investimento. Não é recomendação de investimento, perfeito? É só uma ideia para que você tenha na cabeça uma base de como investir de forma correta. Agora, se você tem esse dinheiro para o futuro, perfeito? Você pode deixar de investir na renda fixa e investir na renda variável. Ah, Fábio, mas a renda variável está caindo. Você não acabou de falar aí que se a renda fixa subiu, acabou de subir a taxa Selic para 12,75, por que eu vou investir em ações? Vamos lá. O mercado caindo, ele vai te dar oportunidades de compra. Por quê? Como o pessoal, vamos dizer assim, o grosso dos investidores pequenos estão tirando o seu dinheiro da renda variável e investindo em renda fixa, a renda variável tende a ficar subprecificada. Ela tende a descer esses valores. Tá? Então aqui é uma oportunidade, porque se você investe em uma empresa sólida, uma empresa que tem uma base estrutural bacana, uma boa gestão, uma empresa que paga dividendos de forma constante, você vai estar investindo numa empresa que ela não tem uma possibilidade de quebrar, por exemplo, não entra numa crise muito grande, não sente muito a crise, perfeito? Ela está simplesmente subprecificada porque o mercado tirou o dinheiro dali e colocou na renda fixa. Tá? Então, ela está ali com um preço abaixo, um preço atraente, um preço abaixo do que ela é normalmente negociada. É uma oportunidade bacana, porque você vai investir nessa renda variável, nessa ação, e depois você pode ganhar tanto com a precificação desse ativo, quanto ganhando os dividendos dela. Algumas pessoas me perguntam, Fábio, mas eu vou deixar de investir na renda fixa para investir na renda variável, eu vou deixar de ganhar 12,75 na renda fixa para ganhar 8% na variável? Por que não? Por que não? Tá? Porque quando a renda fixa, a taxa Selic, começar a baixar, porque ela vai baixar, tá? Ela vai baixar. Conforme a inflação vai diminuindo, a taxa Selic vem diminuindo com ela, porque a taxa Selic é um instrumento de controle da inflação. Quando essa inflação começar a diminuir, a taxa Selic vai voltar junto com ela. E o que vai acontecer? O que era um ganho de 12,75 ao ano, pode ser que volte para 8, 7, 6% ao ano, tá? Como era há um certo período atrás. O que vai acontecer?
as pessoas vão passar a tirar o dinheiro da renda fixa e vão colocar o dinheiro em renda variável novamente por conta da rentabilidade. Ela não vai querer continuar na renda fixa, no Tesouro Direto, ganhando 6%. É uma ideia, assim, é só um exemplo, ganhando 6% se ela baixar, por exemplo, para 6% no futuro, aí, nos próximos anos, e deixar de ganhar os 8% da renda variável. Só que quando a pessoa perceber isso, quando essa renda fixa começar essa curva, esse declínio para baixo, a curva da renda variável tende a aumentar, os preços da renda variável tendem a subir, porque vai ser mais dinheiro injetado na renda variável. Aí a pessoa vai sair da renda fixa e já vai comprar ativo novamente precificado lá em cima, conforme era a sua base. Perfeito? Então, por que eu falo que quem tem dinheiro disponível agora para deixar para o futuro, pensar na renda variável? Porque agora ele está comprando ativos a preços atraentes. Quando esse dinheiro vir da renda fixa, esse preço vai subir. É a hora que você vai ter o lucro com a rentabilidade do ativo, com a precificação do ativo, certo? E também com os dividendos que essa empresa vai continuar pagando, certo? Eu gosto muito de renda variável pensando para o futuro, pensando em dividendos, carteira previdenciária. Então, o ideal que se pense nesse momento é realmente nisso. Ah, Fábio, tem algumas oportunidades, não paga dividendos, pensar só na precificação. Perfeito, não tem problema. Aí, como eu te falei, é a sua ideia de investimento. Esse vídeo é só para te dar uma visão do que pode acontecer com base no agora, pode acontecer no futuro, certo? Fábio, mas eu posso deixar na renda fixa agora e depois migrar para variável? Pode, você vai com a massa, você vai com a manada, certo? Quando você começar a tirar esse dinheiro da renda fixa, você vai vir para a renda variável e já vai pegar ela já precificada, já com o preço em ascensão. Você vai deixar de pegar esse preço aqui embaixo. Perfeito? Então, é bem interessante a gente pensar isso, é bem interessante a gente ter em mente essa situação, porque a taxa Selic, ela vai baixar. Conforme a inflação vem cedendo, ela vai baixar. Quando? Não sei. Não sei, ninguém sabe. Pode ser que seja ano que vem, pode ser que seja daqui 2 anos, pode ser que seja daqui 3 anos. Só que quanto mais essa taxa Selic ficar lá em cima, esse dinheiro vai saindo da renda variável e tem de vir para a renda fixa e mais oportunidades vão te sobrando na renda variável. Tá? Agora é o momento de se fazer uma base acionária muito consistente na renda variável para que você possa lucrar no futuro. Perfeito? Só guardem uma coisa, um conceito que eu tenho. Muita gente pensa que o poder de compra, muito se fala em poder de compra. A inflação diminui meu poder de compra. Só que o seu poder de compra ele é variável. Se a inflação sobe, diminui o seu poder de compra. Se a inflação desce, a curva de crescimento do seu poder de compra vai aumentando também, certo? Então, sempre pense nessa questão. Vou investir na renda fixa porque eu vou estar protegendo o meu poder de compra. Talvez você esteja pensando errado, certo? Na renda variável você também pode proteger. Que quando essa taxa Selic começar esse retorno, essa decadência da taxa, a renda variável tende a subir, o seu patrimônio tende a ser rentabilizado junto com essa precificação de ativos, continuando a receber uma taxa de dividendos anual bacana, e o seu poder de compra também vai estar aumentando, porque ela vai estar diminuindo, a inflação vai estar diminuindo. Então, pense nisso, faça bons investimentos, pegue ações que tenha uma precificação interessante, uma precificação bacana, tá? E não se esqueça, sempre estude, sempre mantenha-se informado, sempre assista bons programas, leia boas fontes para que você tenha ciência do que está acontecendo no mercado. Uma forma de precificar ativos que pagam dividendos é o preço teto de ações. Se você não assistiu esse vídeo ainda, procura aqui no canal que já tem esse vídeo. Perfeito?
Como eu falei no outro vídeo, não vou pedir para você dar like, não vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir apenas para que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham ciência e tenham também esse conhecimento. Esse canal não tem o intuito de ganhar dinheiro, mas sim ajudar outras pessoas a compreenderem o mercado e também ganharem dinheiro. Grande abraço, fiquem com Deus!